Eu vou apresentar agora uma funcionalidade que, na verdade, só os usuários administradores eles conseguem acessar essa funcionalidade, que é a administração dos usuários. Como funciona? Eu logo no GeoSun, como um login, eu preciso ter um login de administrador, e aí senão eu não vou conseguir acessar essa opção. Aí eu seleciono administrar usuários. Quando eu seleciono administrar usuários, vem essa caixa de diálogo, e aqui eu vejo os usuários cadastrados. Então, para mim criar, se eu quiser criar um usuário novo, eu venho aqui, seleciono o botão novo, e aí eu coloco o nome. Por exemplo, eu vou colocar o nome aqui, José, desse usuário. Vou entrar o login, como a pessoa vai logar, vai ser, por exemplo, José com tudo minúsculo, sem acento, e vou colocar a senha aqui. Eu digito a senha, eu digitei o mesmo nome. E se eu quiser, eu entro o departamento, por exemplo, engenharia, e o meu e-mail, eu entro o meu e-mail aqui. Não é obrigatório, tá? Esse usuário eu posso bloquear ele, não é o caso, é um usuário que eu quero ativar. E aí eu vou dizer aqui o que o usuário ele pode fazer. Então, por exemplo, ele tem um máximo de acesso, ele é um administrador, então ele vai poder, inclusive, cadastrar usuários novos. Ele vai ser um usuário comum, e um visitante ou um visualizador. Um administrador, ele é um usuário que ele consegue, além de editar redes, cadastrar novos usuários, alterar dados de usuários, ele consegue também selecionar várias redes ao mesmo tempo e mudar, por exemplo, todas para PVC ou para um determinado diâmetro. Um usuário comum, ele consegue editar, cadastrar as redes de água, a mais, tudo, mas só que ele consegue, na alteração, ele consegue fazer só uma por vez, ele não consegue selecionar a cidade inteira e falar que todas as redes são de PVC. Isso ele não consegue, é uma por uma. Já o administrador, ele consegue fazer uma edição. Isso é de propósito para proteger, para o usuário ficar protegido. A gente não quer que ninguém selecione, todo mundo seja administrador, e aí a pessoa selecione todas as redes e coloca um diâmetro para todas e muda. A gente não quer que isso aconteça. Então aqui o usuário normal ele só consegue alterar uma por vez. O visitante, já por sua vez, ele não consegue editar redes, ele só acessa, visualiza, tem algumas ferramentas que ele consegue utilizar mais, e o visualizador ele consegue só visualizar, como o nome diz, ele tem menos ferramentas, é só para alguém que quer acessar. Geralmente essa parte aqui do visualizador é substituída pela web, que o GeoSun na web a gente consegue visualizar tudo na web até ficar bem mais bonito. Então eu crio o usuário aqui, vamos supor, eu quero criar o usuário José, aí eu dou um OK, e ele fala que o usuário foi cadastrado com êxito. E pronto, eu posso criar um novo usuário. Se eu não quiser, eu vou dar um sair e pronto. Então ele aqui criou o usuário José, que é da engenharia. Então, aqui, por exemplo, tem um usuário administrador com departamento fictício. Não quero alterar isso aqui, eu dou editar e eu quero colocar o departamento dele, a informática, por exemplo. Então, ou a engenharia, ou vamos supor, o departamento de geoprocessamento. Então eu coloco aqui, se eu existir esse departamento, aí eu coloco aqui o departamento que ele pertence, então com editar. E aqui excluir, eu seleciono o usuário e excluo. Então vamos supor que eu criei o José, mas agora eu quero excluir esse usuário, eu seleciono para excluir, falo que sim e pronto. Agora esse usuário foi excluído. E aí quando eu fecho, aí eu saio daqui do sistema.